E aí, chupetinhas? Posso começar falando chupetinhas? Puta que pariu. E aí, coisinhas fofas, tudo bem com vocês? Essa aqui é a nossa eletiva, esse primeiro semestre. E a nossa ideia é construir junto com vocês o Nicão Podcast. Esse nome é ruim, né? Mas foi a ideia da Maitê, tá bom? Mentira. Verdade. E a nossa intenção é desenvolver com vocês, né, podcasts sobre temas variados. Vocês podem ter ideias, passar pra gente. E a gente vai contar hoje aqui para vocês como que funciona mais ou menos essa ideia de podcast. A gente montou aqui um mini estúdio na escola, onde a gente vai ter a possibilidade, quando voltarmos a estudar presencialmente, de utilizar esse espaço para não só fazer podcast, mas de repente fazer uma entrevista, para fazer aulas mesmo também, né? Então, Exatamente, Rafael. A Maite tá com vergonha, vocês acreditam? Dá para acreditar? Uma pessoa que não consegue sair na rua com o cabelo azul tem vergonha de gravar um podcast. Eles já me conhecem nessa vida. E então é o seguinte, Maite, a gente preparou uma mini pauta para poder falar com vocês. Hoje o vídeo vai ser bem curtinho, porque a ideia é só apresentar mesmo as possibilidades para vocês. Maite no seu super tablet. Aí, muito bem. Ok. Então, seguindo o nosso roteiro, o primeiro passo é apresentar o podcast. Então, aqui, por exemplo, como parte de estrutura física, a gente tem aqui esses microfones muito tops, a gente tem uma mesa de som da hora, a gente está gravando esse áudio e vai indo para o computador, a gente está filmando com o celular mesmo, tá? Então, para vocês verem que a gente não precisa, de repente, tudo bem que a gente está usando um microfone legal, uma mesa de som legal, mas se você tiver um microfoninho de fone de ouvido mesmo, já é suficiente para você conseguir gravar alguma coisa. E essa é a nossa intenção no remoto. Não só fazer isso aqui presencialmente, mas também fazer uma forma de baixo custo, né? Então fazer com fone de ouvido, fazer aqui tem os microfoninhos, né? Fazer com o celular mesmo, live. A ideia nesse primeiro momento em casa é isso, né? Vocês fazerem com o celular, com fone de ouvido. É importante ter o fone de ouvido porque para não captar o som ambiente, né? E ficar aquele som de banheiro. Né? Mas a gente está fazendo aqui com os equipamentos para mostrar para vocês que a gente está montando justamente como o Rafa falou aqui, da gente de repente depois produzir aula, vocês produzirem outras coisas aqui, entrevistas, podcasts, entre outros. A nossa intenção é criar aqui na escola um ambiente pioneiro nesse sentido, sabe? De poder fazer essas coisas e não ficar só pra gente, sabe? Mas passar pra todo mundo que quiser ver, né? Literalmente. Exatamente. E vocês vão ter essa estrutura aqui quando voltar ao presencial, tá? Quando voltar mesmo, tá? Não esses 35% que tem vindo por enquanto. Mas quando de fato voltar, a gente vai ter toda essa estrutura aqui para poder usar ao nosso favor. Beleza? E aí, seguindo o nosso roteiro, o que tem aí que eu não estou enxergando? O segundo tópico, então, seria sobre as possibilidades de cada tema. Ah, sim. Como a gente vai trabalhar no remoto por enquanto, né? A ideia é que vocês criem temas e se dividam em grupos aí. Fica a critério de vocês a quantidade de pessoas do grupo. Mas que vocês abordem determinados temas, né? A gente até anotou algumas sugestões que seriam falar sobre esportes, filmes, música, games, essas coisas. Exatamente. E aí vocês terem um bate-papo sobre os assuntos que estão acontecendo na semana, né? Por exemplo, no esporte, quem ganhou de quem deixou de perder, que é mais conhecido como ganhar. Sim. Né? Sobre de games, vocês falarem sobre os lançamentos da semana, de repente uma análise sobre um jogo específico. E vocês podem ir desenvolvendo essas coisas assim conforme o interesse de vocês, tá? Mas não é simplesmente sentar e falar sobre o assunto, é importante ter um roteiro, né, que a gente chama de roteiro. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, consultando, não é o ideal, tá? Mas é pra vocês saberem que, a Maite até tirou o braço porque achou que eu tô dando branco. Ela está me dando bronca, gente. Não, mas é pra justamente vocês verem que a gente não tá falando de improviso, a gente tá de fato seguindo um roteiro. E é muito importante ter um roteiro para não ficar perdido, não ficar de repente um olhando pro outro e falar, e agora? E agora que a gente vai... é Viu? mesmo. Tá tão treinado aqui que a gente até soltou e agora Pois junto. é.
Então, é muito importante ter essa sincronia assim, porque não fica espaços vazios, né? Você tem que pensar que um telespectador, se estiver vendo, né, esse podcast no YouTube, ou se ele estiver ouvindo esse podcast no rádio, o silêncio para ele incomoda, né? Tipo, parece que, será que deu algum problema na minha conexão? Será que parou o meu áudio? Então, tem que ser sempre uma coisa muito fluida. Não é verdade, Maitê? Verdade. É verdade. Muito obrigado pelo seu comentário, Maitê. Eu sou muito boa comentarista. Então, a ideia é que vocês escolham temas e tentem desenvolver sobre esse assunto, pelo menos um podcast, um episódio assim por semana, tá? A princípio, a ideia é que vocês usam o Google Meet, tá? Que vocês usem o Google Meet. A gente vai tentar dar uma formação para vocês de como fazer isso, como gravar. E assim, a gente sabe que não é o ideal, mas é o que a gente tem de possibilidade agora, certo? E nós vamos fazer as orientações para a primeira aula. Vai ter que Com vergonha. vergonha. Com o tempo acontece. Ela trouxe até o Bulbasalto. Para me dar apoio moral. E uma caneca. O que tem nessa caneca aí? Eu não sei bem, a Cirlane me deu. Não, o que tem dentro dessa caneca? Não tem nada. Nada, É só pra... cenográfico. É só para enfeitar a mesa. Vocês estão vendo aqui o nosso logo, tá? Criado pela Maitê. Criado pela Maitê, por isso que vocês veem que tá, ó... Vai melhorar nas próximas... Então, a gente até queria pedir, na verdade, a sugestão de vocês, se vocês têm alguma ideia de logo ou de nome, tá? E isso a gente criou assim para poder fazer esse primeiro episódio para vocês. Mas a gente está totalmente aberto a sugestões, não é verdade? Exatamente. Próximo tema vai ter. Exatamente. Próximo tema é sobre direitos autorais. Esse é muito importante. A gente sabe que a tendência nossa, principalmente quem for falar de música ou filmes assim, é às vezes acabar colocando um trechinho de uma música ou até um trecho de um filme, de um gameplay. A mesmo de imagens, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode usar um produto que é de outra pessoa sem a autorização dela, né? Então é importante vocês pesquisarem, na internet mesmo tem, de repente, quanto tempo de música vocês podem colocar num determinado vídeo, qual é o trecho, quanto tempo de vídeo vocês podem colocar. Tem sites também que falam pra gente músicas gratuitas que a gente pode usar. Exatamente, né? Tem músicas que são livres de direitos autorais, que você pode usar livremente. Tem algumas músicas que são livres, mas mediante você colocar o nome dela nos créditos. Então você tem que produzir os créditos finais, né? E assim por diante. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz que utiliza material dos outros, tá? Essa inclusive é uma ideia que a gente teve de falar sobre isso, porque a gente também vai começar a produzir conteúdo de aula aqui para a escola, sabe? Porque é muito complicado a gente ficar postando aula de outro professor, nem sempre atende à realidade do que a gente está trabalhando aqui na escola. Então, quando a gente também pretende começar a criar aulas nossas para poder trabalhar com vocês exatamente o que vocês precisam, né? Até porque também muitos de vocês pedem, né, pelo fato de vocês já estarem acostumados com o jeito que a gente fala, com o jeito que a gente explica, né? Isso também é importante. Não, com certeza. E a partir daí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente usa de fato dos outros, né? E aí a gente vai agora para o nosso último tópico. É o último já? Isso, o nosso último tópico sobre onde os podcasts serão postados. A nossa ideia... Isso porque é muito importante dos direitos autorais também, porque para a gente postar esses podcasts, a gente não pode, e eles não serem derrubados, é importante vocês pesquisarem bem. Exatamente. Quando vocês forem colocar alguma imagem ou música e assim por assim, diante. Tem que tomar muito cuidado, porque até falei para você, né, Maitê, tipo, eu gravei uma música do Ozzy na guitarra e eu tentei postar esse vídeo no YouTube. O YouTube cortou na hora, porque ele viu que tipo, a trilha sonora era exatamente a mesma do Ozzy, ele cortou na hora. Então, se a gente não tiver atentado a isso... E o Rafa estava tocando bem, né? Se ele estivesse tocando mal, não iam cortar. De certa forma, eu levei isso como um elogio. Ao mesmo tempo, fiquei chateado, para não falar outra coisa. Porque eu não sei... Isso é uma coisa importante. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso linguajar aqui. Até porque
Pode ser que os seus pais vejam e eles vão pensar assim, nossa, é esse tipo de linguajar que os professores da escola usam? Claro que não. Aqui é um linguajar culto e muito preocupado com a vida de vocês. Exatamente. E sobre as postagens dos conteúdos, a nossa ideia é postar em Spotify, né? Postar no YouTube, de repente compartilhar em Facebook, nas redes sociais, Instagram, não sei. Exatamente. Então, quando vocês forem... Existem plataformas que postam os seus vídeos, os seus podcasts nessas redes de streaming aí, né? Tipo Spotify, eu sei que tem Deezer, eu sei que tem também, eu não sei, tem um monte de negócio. Google também tem, né? Google. Então, a nossa ideia é publicar isso para que, como eu falei no começo, todo mundo possa ter acesso, né? E todos possam assistir. Então, quando vocês forem fazer o videozinho, né? Toma banho, mesmo se não for sábado, né? Porque... Exatamente, para não ficar aquela pele oleosa, né? E eu, por exemplo, tomei banho ontem. Eu também tomei banho ontem. Usei até sabonete, sabonete até. Eu usei sabonete no cabelo. Não faço isso. E a ideia, hoje a gente está fazendo esse exemplo de podcast, olhando muito aqui para a câmera para vocês, mas como eu e a Maitê que estamos aqui um de frente para o outro, a ideia é que a gente tenha uma conversa assim, olhando olho no olho. Exatamente, porque como hoje a gente está mais explicando para vocês o que a gente está fazendo, então a gente está olhando mais para a câmera, mas a ideia é a gente ter um bate-papo aqui, ou entrevistar pessoas, então a gente tem uma questão mais dinâmica aqui, né? E de repente, vocês veem que a gente tem uma televisão aqui, essa mesa, a ideia é que ela seja um pouco maior, para caber mais pessoas, né? Então, de repente, vocês podem criar uma apresentaçãozinha para passar aqui nessa televisão. Outras coisas que a gente pode fazer também é até, por exemplo, se você toca algum instrumento, gravar uma música sua vai ser possível fazer aqui, tá? Então, assim, a gente tem agora uma infinidade de possibilidades e a gente fica, na verdade, limitado pela nossa criatividade. Então, quanto mais a gente querer desenvolver e criar coisas, mais oportunidades a gente vai ter. Exatamente. Exatamente. A Maitê devia mudar o nome dela para exatamente. Se fosse no WhatsApp, eu estaria fazendo kkkk. Risos. A rádio quem põe risos. Risos. Quem fala? Quem tá rindo fala, nossa, risos. Mas risos é só quando você tá irônico, assim, que você coloca risos. Não, não ninguém fala risos. Nem ironicamente. Não, nossa, você coloca, risos. RS, tipo, você coloca RS, é tipo... Pra mim é Rio Grande do Sul. RS. Que bom, um papo aqui de... você vê, papo acadêmico. Né? Papo acadêmico. E você vê, hoje a Maitê trouxe o Bulbasalto. É Bulbasauro, a gente sabe, a gente tá só zoando. Se vocês tiverem bonequinhos tops assim para dar pra gente fazer um cenário da hora, é super bem-vindo, tá? E a gente vai ficar por aqui hoje, né? A ideia é só para, eu sei que eu acabei de falar que vamos ficar por aqui, mas exatamente. Só para dizer um tempo ideal de um podcast seria em torno de meia hora, 40 minutos. Depende do tema, né? Depende do tema, depende do... Só da tomar motivação. Cuidado. Porque você tem que pensar que o podcast é um negócio que o cara vai pôr tipo no rádio do carro, quando está indo trabalhar no trânsito, ou tipo no fone de ouvido enquanto está dentro do ônibus, sabe? Então, se for uma coisa de 5 minutos, o cara prefere pôr uma música. Então, é interessante você manter um tempo ali, entre pelo menos uma meia hora. Tudo bem, hoje foi 20 minutos, tudo bem, não tem problema. Mas tentar manter uma regularidade do tempo, até para você... sim, né? A gente não vai produzir podcasts de 1 minuto, né? Não é? Oi, Rafael, tudo bem? Oi, tudo bem. Então, acabou. Ficamos por aqui. Não é? Então, é isso, meus amigos. Esperamos que vocês tenham gostado da ideia. Esperamos de verdade que vocês venham com muitas ideias para trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado da minha ampla participação nesse podcast. Falou muito, né? E é isso, meus amigos. Contamos com vocês. Valeu. Tchau.